Olá, bem-vindo ao Polaris Podcast. No episódio de hoje, conversaremos com Rinaldo Gondim. Publicitário e aviador, possui uma carreira multipremiada com passagem pelas mais renomadas agências do país. Não se esqueça de nos seguir nas plataformas de streaming e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu sou Conrado Abreu e comigo está André Pastina. Rinaldo, para a gente aquecer, a gente costuma pedir para o nosso entrevistado contar um pouquinho da história, da trajetória, enfim, resumidamente, obviamente, né? Mas seria muito bacana a gente ouvir sua história. Tá. A história da sua vida dá para contar em vários tempos diferentes, né? Vamos lá, vou tentar ser breve. Meu pai era jornalista, minha irmã era jornalista, meu irmão estava fazendo vídeos institucionais numa época que isso era importante e trabalhava em comunicação também. Acho que, por conta disso, eu fiz de tudo para tentar fugir. Então, quando chegou perto de prestar vestibular, eu decidi que eu ia fazer oceanologia. Acho que foi uma tentativa de tentar me afastar do que todo mundo da minha casa fazia. E aí, quando chegou mais perto do vestibular, meu pai me deu um livro chamado A Última Hora, do Samuel Weiner. E o Samuel Weiner foi um dos maiores jornalistas do país, um cara brilhante e tal, e tinha muita gente brilhante na equipe dele, e esse livro contava algumas histórias muito divertidas e muito inteligentes e tal, sobre a maneira como as notícias eram cobertas. Então, quando eu li esse livro, eu falei, putz, não vai ter jeito, eu quero ser jornalista mesmo. Aí mudei em cima da hora o que eu ia fazer e fui fazer jornalismo. Só que, assim que eu entrei na faculdade de comunicação, eu comecei a procurar um estágio desesperadamente, no primeiro período e tal. E apesar do meu pai ter apresentado uma porção de gente e tal, os editores dos jornais do Rio de Janeiro me recebiam, mas falavam assim, cara, tu é filho do Gondim, a gente vai tentar te arrumar um estágio aqui, mas agora não dá, olha só, não tem espaço e tal. Em 1990, isso era uma época que o jornalismo não estava tão ruim como estava agora, então estava ainda redações cheias, com a opção de jornalistas importantes e tal, e eu não conseguia estágio de imediato. E, curiosamente, a minha irmã tinha conseguido um estágio numa agência de publicidade e perguntou se eu não queria tentar uma entrevista lá, porque tinha mais uma vaga. E eu aceitei muito porque eu queria trabalhar logo. E aí aceitei e fui, mas nunca imaginei que fosse uma coisa que ia mudar a minha vida. E aí, quando eu cheguei lá, muito rapidamente me apaixonei por isso. E aí virei publicitário. É uma coisa muito curiosa. A vida é muito interessante, né? Tem uma frase que eu acho legal, que é: o acaso é muito pouco para explicar o acaso. E eu acredito muito nisso, porque eu tenho certeza que se eu entrasse em 1000 agências do Rio de Janeiro, isso não teria acontecido. Eu ficaria ali um tempo até conseguir uma vaga em jornalismo. Mas eu entrei justamente numa agência, uma agência pequena, que ficava no Rio Comprido, subúrbio do Rio e tal, mas que tinha umas pessoas ali muito extraordinárias. E foi por conta dessas pessoas que eu me encantei pela publicidade. Em várias outras agências isso não teria acontecido. Tanto é verdade isso, que à medida que eu comecei a fazer um trabalho que começou a chamar a atenção, eu recebia toda hora proposta para sair, né? Até porque você ganhava muito pouco, então era fácil de oferecer o dobro, o triplo, né? O triplo de nada é um pouquinho a mais, só que nada. E aí eu ia, e aí eu odiava e voltava. Eu voltei para essa agência mais 3 vezes, a ponto de uma vez ficar me perguntando se eu gostava mesmo de publicidade ou se eu gostava da Mental Marketing. Até que em algum momento eu saí e falei, não, tem que seguir em frente. E aí fui. Mas então, foi um pouco por acaso que eu acabei me tornando publicitário. A minha ideia inicial era virar oceanólogo, depois jornalista e por acaso um estágio em propaganda que fez eu mudar as coisas. Opção aí de profissão ou carreira, né, que acabou não seguindo, isso é algo que você levou esse interesse para frente? Quer dizer, você gosta de mergulhar ou você gosta, né, tem alguma atividade relacionada ao mar ou ficou para trás? Não, mais ou menos, porque assim,
Eu fiz vários mergulhos, né? Eu já Cousteau era meu grande ídolo, né? Então, eu fiz vários mergulhos em locais, inclusive, em que ele havia dito que era um dos melhores lugares do mundo para mergulhar. Eu mergulhei na barreira de coral no México. Eu fui para um hotel, Ariaru, que infelizmente acabou, que ficava na Amazônia, e que foi uma ideia do Jacques Cousteau. Eu fui seguindo o espaço deles à medida que eu pude, né? Que eu tive dinheiro para poder fazer isso. Eu fui começando a seguir o espaço dele nisso. E eu fiquei durante muito tempo buscando alguma coisa que eu amasse além do trabalho. Eu sabia que era importante ter um hobby, eu sabia que era importante ter uma atividade paralela de relaxamento que eu amasse. E eu fiquei em busca disso muito tempo. Tanto é que tem um amigo meu chamado Toninho Lima, que é um redator lá do Rio, na geração anterior à minha, mas que a gente se cruzou, trabalhamos juntos, e é um cara adorável. E o Toninho escreveu um texto, uma vez, em homenagem a mim, no site do Clube de Criação do Rio de Janeiro, que ele diz até hoje que é verdade, que eu sonhei que era o Rinaldo. E aí ele contava como é que era no sonho dele, o dia que ele acordou, se olhou no espelho e era eu. E aí ele comentava uma porção de coisas, né, que ele me conhecia muito bem, das minhas características. Então ele dizia sobre isso, que eu devia ter um quarto na minha casa imenso, com uniforme de aikido, com roupa de mergulho, com prancha de surf, com esqui de neve, porque eu estava o tempo inteiro tentando encontrar alguma coisa que eu amasse. E aí a primeira coisa que eu fazia, evidentemente, era comprar todo o uniforme, a paramentação. Da indumentária, né? Toda indumentária, porque eu levava isso a sério, eu queria levar a sério, porque eu estava numa busca muito séria sobre o que eu amava. E aí, quando eu virei surfista, tardiamente, né? Porque hoje em dia é normal você ter gente de 25 anos, né? Tá até mais que isso, 30 anos, 40 anos, aprendendo a surfar. Eu, quando fui aprender a surfar com 20 e poucos anos, era uma coisa muito incomum lá no Rio. Aí ficava eu e um monte de garotinho batendo no meu joelho, na escolinha de surf do Rico de Souza, lá na Barra da Tijuca. E eu não estava nem aí. Falei, não, quero ver isso aqui. E eu me apaixonei por surf. E aí eu achei que o surf era a minha praia. Então eu acordava todo dia de manhã, morava no subúrbio do Rio, pegava 1h30 de carro até o Recreio dos Bandeirantes para poder surfar. Aí depois tomava um banho no Salvamar para ir para a agência. E todo dia eu fazia isso, todo dia. Eu era apaixonado por surf e achei que era isso. Até que eu fui para uma agência de propaganda do Pedro Feia, a NBS, para lançar a Oi. E quando eu fui lançar a Oi, o presidente da Oi na época era o Luiz Eduardo Falco, que, aliás, é um dos caras mais brilhantes que eu conheci como cliente. Um cara realmente muito, muito genial. E o Luiz Eduardo Falco, ele tinha sido vice-presidente da TAM. E ele amava aviões e resolveu, logo no início que ele assumiu a Oi, que a Oi ia ter uma esquadrilha de T-6, que são os aviões antigos da Segunda Guerra, patrocinados pela Oi, pintados de Oi, e fazendo acrobacia, soltando fumaça no céu, escrevendo Oi no céu. E isso realmente acabou sendo uma coisa importante para a marca no início. Todo mundo lembrava desses aviões, o barulho que eles faziam, o Oi escrito no céu, a praia lotada, em Oi em fumaça escrito no céu e tal. E aí, logo que eu descobri que a Oi tinha esses T-6, eu tratei de conseguir um voo. E aí eu fiz um voo e eu desci do avião com a decisão tomada de que eu ia virar piloto. Nunca mais parei. Aí eu joguei tudo fora. Joguei a prancha de surf fora, joguei a roupa de mergulho fora, joguei tudo fora. E é verdade, tanto é que tô até hoje, né? Enlouquecido por aviões e tal. A coisa que eu mais amo de fazer na vida é voar. Eu ia chegar nessa pergunta. E seguindo as outras tentativas, quando você resolveu ser piloto, você também comprou toda a indumentária, comprou o avião? Como é que foi? Comprei mesmo. Só que eu comprei logo depois de me formar. Então eu fiz todo o curso. Cara, eu tenho uma vida longa em aviação, porque eu tirei todas as carteiras possíveis e imaginárias. A primeira carteira que eu tirei, que nem existe mais, é o certificado de piloto esportivo, que permitia você pilotar ultraleves avançados, mas dentro do city voo, só na mesma região que você estava decolando.
Quando eu tirei CPD, eu fui imediatamente tirar uma outra carteira, que era o CPR, que é o Certificado de Piloto de Recreio, que permitia voar por todo o país. Assim que eu concluí o CPR, eu comprei um ultraleve avançado, que na verdade é um avião de 2 lugares com matrícula PU, Papa Uniforme, mas é um avião. Se um leigo olha, fala assim, é um avião pequeno. É um avião de instrução, por exemplo, das escolas que você tem hoje. Aí eu comprei esse avião. Não é avião. aquele trike, não, né? Mas já... Não, o trike é um ultraleve básico. O trike não é nem ultraleve básico, o trike é uma coisa específica, porque é uma aeronave de equilíbrio pendular. É muito específico o trike. Tem aqueles ultraleves básicos que é tudo aberto, mas com asa fixa, e tem os ultraleves avançados, que são aviões, só que dentro de um peso e uma velocidade mínima de pouso que permite ele ser enquadrado nisso. Aí eu comprei um ultraleve, que era uma baita do avião, veio o Brasil inteiro com ele, maravilhoso. Aí, na sequência, eu fui convidado para vir para São Paulo, pelo Washington Oliveto, e aí eu tive uma ideia meio ingênua na época, que eu achei que era possível trabalhar em São Paulo e morar no Rio. Então eu paguei um hotel perto da agência, um hotel bacana, perto da agência, mas porque eu não queria alugar apartamento, não queria comprar apartamento, queria morar num hotel para todo final de semana voltar para o Rio. Aí eu decidi fazer um upgrade e virei piloto privado e comprei um avião maior, de 4 lugares, que tinha uma capacidade melhor de enfrentar um tempo pior, etc. e tal. Aí fui. Aí depois de piloto privado, eu tirei uma carteira de piloto comercial, depois eu aprendi a voar por instrumento, depois aprendi a voar bimotor, aí hoje eu cheguei no meu nível máximo, assim. Aí eu fui comprando, cada hora, um avião que me desse a chance de evoluir na aviação, né? Então, eu tive ultraleve, eu tive avião homologado, eu tive avião de acrobacia, aí hoje eu tenho bimotor. Então, eu fui comprando avião de acordo com a coisa que eu queria aprender no momento, né? E agora não tem mais nada que eu possa aprender que meu dinheiro possa comprar. Porque de agora em diante eu seria comprar um turbohélice ou um jato, que aí é uma coisa que não vai dar para mim. A menos que eu dê uma sorte um dia na Mega Sena, que sem jogar dificulta muito ainda a possibilidade. Mas se eu ganhasse na Mega Sena, aí sim, eu poderia continuar, porque agora não tem muito mais o que fazer. Já voei em anfíbio, eu já fiz de tudo em aviação. Mas, obviamente, que a gente não deixa de aprender, né? Até porque eu não voo todo dia. Eu vou... Hoje em dia, por exemplo, eu vou um final de semana assim, outro não. Mas eu sou um estudioso disso. Estou, nesse momento, inclusive, escrevendo um livro voltado aos pilotos que estão começando a instrução, porque tem muito livro à disposição que contribui para o cara passar na prova, passar na ANAC, mas que não são bons para ensinar de verdade, na prática e tal. Aí eu, depois de ler tudo que eu poderia ler a respeito, e com essa experiência que eu tenho, né, de bastante tempo voando, eu decidi escrever tudo que eu aprendi. O livro que eu gostaria de ter quando eu estava começando. E eu estou fazendo isso e, está ficando muito legal. Eu estou com esse negócio. Que legal. E aproveitando o assunto, Rinaldo, que aprendizado assim, você acredita que você levou para a sua vida de uma maneira geral por conta da aviação, por conta dessa evolução que você teve? Cara, quando eu comecei a voar, engraçado, essa pergunta é muito boa. Um dos livros que eu li, né, na aviação, assim, um dos meus preferidos, ele se chama Zona da Morte, que é de um profissional dedicado à segurança de voo nos Estados Unidos. E ele a partir de dados de estatística de acidentes aéreos, ele foi dando vários conselhos ao longo do livro dele e tal. E um dos tópicos do livro dele fala de um ponto muito interessante, que é o seguinte: olha que coisa curiosa, que as características que levam uma pessoa a desejar se tornar piloto de avião são exatamente as mesmas características que fazem esse piloto se tornar perigoso. Então, o cara que quer voar é um cara que tem alguma coisa poética nele, tem algum desejo
de fugir do status quo, tem uma coisa por liberdade, tem alguma... E aí quem tem muita vocação para a liberdade acaba sendo um pouco caótico e menos organizado. Então, assim, as características que levam alguém a ter esse piloto são características que tornam esse piloto perigoso. Tanto é que esse é um momento agora em que a aviação está investindo muito nisso, porque, tipo assim, cara, isso é inevitável. A gente vai atrair um bando de louco para poder virar piloto. Como é que a gente faz esses loucos se tornarem pessoas equilibradas, pelo menos durante o período que elas estão dentro da cabine do avião? E isso aconteceu comigo, porque quando eu virei piloto, o meu irmão, ele falou para mim assim, pô, você não devia fazer isso. E ele falou isso sério pra caramba. Depois a gente conversou e ele confessou que foi uma estratégia. Ele imaginou que em nenhum momento eu largaria, porque ele viu o quanto aquilo ali era mais importante para mim. Mas ele, como estratégia para abrir meus olhos, ele foi muito contundente e falou para mim assim, você não devia fazer isso, você não serve para isso, você é caótico, você é desorganizado, você é esquecido, você vai morrer com esse negócio. E por eu não confiar em mim, por reconhecer tudo isso que meu irmão disse, eu dentro do avião, eu sou o oposto do que eu sou normalmente. Não, então eu sou um cara muito rigoroso de ficar lendo checklist, nunca ficar fazendo nada de memória. Eu sou um piloto muito padrão, né? Tenho uma obsessão por conhecimento, então isso é uma coisa que eu gosto, eu já li tudo possível, imaginário, e é óbvio que conhecimento aumenta a segurança, mas eu sou um cara ali extremamente rigoroso para seguir os padrões. E ainda assim, comete-se erro. Ainda assim, você de vez em quando escapa o esquecimento, todo mundo passa por isso, tal. Mas eu acabei me tornando muito organizado dentro da cabine do avião. E aí, curiosamente, eu consegui transferir isso um pouco para a minha vida, mas em situações muito específicas, né? Óbvio, eu nunca vou ser outra coisa, né, do que eu sou, né? Mas eu consegui, em algumas coisas, especialmente no trabalho, ser um pouco mais organizado. Porque, por exemplo, em publicidade, eu adiei muito deixar de ser redator. Né? Eu na UMAP, diretor de criação de mim mesmo, então o que significava isso? Eu não tinha nenhum chefe direto assim me cobrando, quero ver o que você fez, isso aqui não. Não, em algum momento ali eu passei a ser um cara que eu tinha o direito de exercer o meu próprio critério e de levar para os clientes as coisas que eu acreditava, e eu mostrava as coisas para o Marcelo Serpa prontas, né? E fiquei muito tempo nisso. Até que um dia eu virei para ele assim, cara, eu acho que eu preciso virar diretor de criação, que eu acho que é importante para minha carreira. E ele virou para mim e falou assim, porra, já não era sem tempo. E eu fiquei surpreso, falei, pô, você achava que eu devia fazer isso antes? Eu falei assim, pô, eu estou esperando isso acontecer um tempo, mas eu queria que viesse de você. E eu tenho medo, né, dessa coisa tua meio caótica, dessa coisa tua de não trabalhar na agência, porque eu, de vez em quando, ficar trabalhando em casa. Eu tenho, porque diretor de criação, bicho, acabou essa farra do boi, você vai ter que estar aqui, você tem que estar perto dos caras, tem muita coisa para organizar, é isso aí que me dá medo. Aí eu acho que a aviação, nesse momento, me ajudou. Então, nas tarefas burocráticas que eu preciso, né, exercer como executivo de uma agência, que eu definitivamente não gosto, não é a parte que mais me diverte, mas que é importante, a aviação me ajudou a ter criar procedimentos. Essa que é a palavra, criar procedimentos para que você não saia né, não deixe o teu pensamento para longe e você esquecer o que está fazendo. Então, tudo na vida é isso para mim agora. Assim, o que eu sei que eu não sou bom, eu crio procedimento, crio uma maneira de saber que eu vou concluir a tarefa, entendeu? Então, isso me ajudou. Excelente. Rinaldo, você passou por algum perrengue na aviação? Alguma situação complicada? Sim, passei, e quem disser que nunca passou está mentindo. Todo mundo passa. É claro que, de novo, a literatura contribui. Se você estuda muito, você aprende mais com os erros dos outros do que com seus próprios erros, né? Então, eu, por exemplo, sou um cara que li muito livro,
estudei muito acidente aéreo, um negócio que eu nunca parei de ver, porque a investigação de acidente aéreo, o único objetivo dele é evitar outros acidentes, né? Aí a polícia, o juiz, ele pode até usar os relatórios de acidente como alguma coisa de justiça, como alguma coisa de culpado e tal, mas assim, quem está produzindo o material, quem está produzindo o relatório, não tem o objetivo de procurar o culpado, tem um entendimento, inclusive, que esse é um ensinamento para a vida muito importante, eu acho, assim, que assim, não existe acidente aéreo causado por uma coisa só. É sempre uma sucessão de fatores. São vários elos que, se um for quebrado, por exemplo, talvez o acidente seja evitado. Então, é sempre uma sucessão de fatores giratórios. Eles terminam com sugestões a partir dos fatores considerados contribuintes para aquele episódio. Então, são sempre vários fatores, sempre. Isso é uma coisa que eu acho interessante também, de você entender, né? Porque eu não sei vocês, mas eu sou católico suburbano, que é o ser mais culpado do mundo. Eu tenho uma mania de me culpar ferrado. Então, a compreensão, né, de que nem tudo está na sua mão, que nem todo erro ele depende de uma porção de fatores, porque na vida também é assim, é um negócio que eu acho interessante. Mas eu passei perrengue, e esse livro Zona da Morte, por exemplo, ele fala que geralmente os pilotos, os maiores acidentes fatais acontecem até as primeiras 150 horas dos pilotos, né? E essa faixa de risco vai até as 300 horas do piloto. Nesse período de 150 e 300 horas, eu não passei nenhum perrengue. Pelo menos nenhum perrengue assim que eu achei que fosse digno de nota. Agora, quando eu estava voando muito, tem uma época que eu estava morando em São Paulo, indo para o Rio e tal, estava voando com muita frequência, e meus instrutores diziam que eu tinha uma aptidão para o voo, eu pulava de um avião para o outro, pegava o avião com muita facilidade e tal, e aí eu comecei a ter de um excesso de confiança, comecei a achar que eu era bom pra cacete. E aí eu comecei a voar em mau tempo, com um avião monomotor, sem radar, e eu me metia, decolava aqui de São Paulo, pau quebrando, eu ia pro Rio, assim, sem enxergar nada, até chegar lá, pertinho do aeroporto e pousar. E aí, né, nesse negócio de toda hora me meter nessas situações, um dia, voltando de Salvador para São Paulo, em Minas Gerais, eu estava voando por cima da camada, né, por cima das nuvens, embaixo tempo ruim, chuva pra caramba e tal, e aí começou a subir uns CBs por cima da camada, você vê aquelas nuvens verticais passando por cima da camada de nuvens e subindo lá para cima do CB, sobe mesmo, vai até 40 mil pés às vezes e tal. E eu desviando desses CBs enormes e tal, e voando sem enxergar nada, estava lá embaixo. E aí essa camada começou a subir, começou a ficar cada vez mais alta, até que eu cheguei a 12 mil pés, que o ideal é você não passar de 10 mil pés sozinho, né? Porque você pode começar a ter hipóxica, pode começar a ter delírio por falta de oxigenação no cérebro. E eu já estava ali a 12, né, que já é um limite, e subindo mais. Aí eu falei, bom, não dá mais para subir, eu tenho que arrumar uma solução aqui. Aí eu comecei a dar uma volta para ver se em algum lugar parecia ter um buraco para eu descer e tal. Não tinha, estava tudo igual. E eu falei, bom, vou ter que descer pela nuvem mesmo. Botei no GPS, tinha um aeroporto pequeno próximo de mim. Eu vi que tinha umas montanhas em volta e falei, bom, vou ter que descer com uma curva apertada, né? Para não bater em uma montanha. E vamos lá. Aí, sei lá, o aeroporto estava a 3 mil pés de altura, a pista, né? Aí você bota aí mais 1.000, que eu botei meu limite de descida a 1.500 pés sobre a pista. Então, 4.500. De 10 para 4.500, estamos falando aí de 5.500 pés. 500 pés por minuto. Estamos falando de 10 minutos.
10 minutos você descendo guardado em curva apertada é uma eternidade. Vocês não têm ideia do que é. Porque você, dentro do avião, a janela do lado é branca, a janela da frente é branca, a janela da frente é branca. Então, se o avião tá reto, na faca ou de cabeça para baixo, o que você enxerga lá fora é igual. Então, você tem que olhar só para o horizonte. E do horizonte, você faz o cheque com os outros instrumentos para você entender onde você está. Enfim, é uma coisa realmente tensa. E eu, na época, não tinha conhecimento suficiente para me meter numa rascada dessa. E foi uma descida muito longa. E eu desci no meu limite e não apareceu nada. Ainda estava guardado. E aí eu comecei a ficar muito tenso. Aí falei para mim mesmo assim, cara, morre com dignidade, né? Entra numa montanha que a gente chama de CFIT, que é o voo controlado contra o terreno. Eu achei que essa seria uma morte digna, mas não perder a atitude da aeronave por nervosismo. Isso que eu estava morrendo de medo, porque assim, eu estava tão em pânico que fiquei com medo de botar o avião de cabeça para baixo sem perceber, e aí ter uma morte estúpida dessa. Então eu falei, não, morre com dignidade, vai lá e bate na montanha com o avião voando nivelado, bonitinho. E me acalmei, fazendo um monte de curva para me acalmar. Aí eu falei assim, cara, vou descer mais 200 pés. Se aparecer alguma coisa, eu pouso, senão eu subo e declaro emergência e aí peço para o controle me ajudar a me pousar em algum lugar. E aí, quando eu desci, abriu, eu consegui ver, aí eu estava embaixo de uma chuva torrencial, mas forte pra caralho, e eu pousei na pista sem ver que direção estava o vento. Quando eu olhei a cabeceira que mais próxima, eu fui para lá e botei o avião no chão, sabe? E enquanto o avião ia parando, eu comecei a chorar de verdade. Assim, eu percebi que ali eu ia morrer. Aí eu saí dessa pista, fui para um botequim mais perto, era uma cidade muito pequena. Aí perguntei para o cara o que tinha lá para beber, ele falou que tinha a coisa mais chique que tinha lá na Teacher. Eu falei, me dá o Teacher aí. Tomei meia garrafa de Teacher lá e nunca mais fiz uma bobagem dessa. Esse foi um dia que realmente eu me assustei para valer. Aí todo mundo há pouco tempo atrás eu abri uma porta em voo do meu avião e não fiquei preocupado, achei normal, vou voltar para a pista. E quando eu fui pousar, levei um puta susto. Não sabia que a porta, uma vez que você reduz a potência, tem um efeito de arrasto tão grande quanto tinha. O avião afundou, eu cheguei até a pensar que eu ia bater antes da pista. Aí dei motor pra caramba e acabei pousando. Então, assim, você tá sempre aprendendo. Mas o pior de todos foi esse aí. Foi esse aí, o relacionado a mau tempo. Talvez também por conta do período de conhecimento que eu tinha na época, né? Porque hoje eu já passei por umas situações difíceis, mas por ter mais conhecimento não são tão assustadoras. Até as piores. Eu tive, por exemplo, cerca de 6 meses atrás, tal, uma pane de compensador. Então, eu estava voando o avião tranquilamente, daqui a pouco o avião foi com o nariz para baixo, para cima do chão, que nem louco. Eu estava alto e puxei o manche para trás, só que eu puxava o manche para trás, fazendo uma força bizarra, não conseguia puxar direito. E o compensador não estava funcionando. Aí daqui a pouco o avião, foi para cima em vez de para baixo. E ele ficava variando assim. Eu achei que era uma pane de profundor, que é a pior coisa que pode acontecer para o piloto. Mas não era uma pane do trim. Aí eu desliguei o circuit break do piloto automático e aí o avião estabilizou e eu fui para pouso. Foi um susto muito grande, mas comigo agora já é macaco velho, então é diferente. Esse episódio aí do mau tempo, eu era um piloto ainda menos experiente, então o susto foi grande. Mas todo mundo passa susto. Imagina. Não tem como. E fazendo um paralelo, Reinaldo, com o mesmo tema, né? Você comentou de repente de se ver numa situação desconfortável ou até crítica como essa por excesso de confiança. Fazendo um paralelo, voltando um pouco aqui para a publicidade, você que tem, né, uma carreira tão bonita na profissão, você se viu em algum momento também numa situação em que na publicidade você teve um excesso de confiança e de repente você percebeu que na verdade você estava fazendo algo contra ali o que você acredita ou simplesmente tendo um resultado ruim
Não, eu vou te explicar por quê. Eu participei há pouco tempo de uma entrevista com o Austin Oliveto. Ele selecionou 4 ou 5 pessoas que tinham trabalhado na W Brasil para entrevistar ele. E uma das perguntas que eu fiz para ele tem a ver com essa que você me fez. E a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: você, né? Porque eu tenho uma frase que eu costumo repetir, que assim, eu acho melhor você ser um publicitário anônimo com trabalho famoso do que um publicitário famoso com trabalho anônimo. Porque tem algumas pessoas aí que, com muito PR em cima dela mesma e tal, ela acabou parecendo ter uma certa relevância. Para analisar o trabalho do cara não existe. Então, eu sempre falei isso, né? Que eu prefiro ser um publicitário anônimo com trabalho famoso do que um publicitário famoso com trabalho anônimo. Mas é óbvio, eu trabalho nisso há muito tempo. Hoje em dia, de fato, eu sou conhecido, mas meu trabalho ficou conhecido antes de mim. E a pergunta que eu fiz para o Washington foi a seguinte: você sempre teve o trabalho conhecido e sempre ficou conhecido desde muito cedo, muito jovem. Como você fez para se manter inseguro para continuar criando? Então, essa pergunta que eu fiz para ele serve de resposta para mim. A insegurança, ela é matéria-prima para um criativo, sabe? Ela é muito importante. Então, você nunca perde ela. Se você perder a insegurança, você não consegue mais criar. Ela faz parte da matéria-prima. E assim, com o publicitário e com o artista de verdade mesmo. Você vai ver lá um pintor, um puta do escultor. No momento que o cara tá criando, ele fica com uma puta de uma insegurança, porque se não tiver, não vai funcionar. É matéria-prima. Então, eu nunca tive. Eu acabei tendo uma segurança que é de saber que no final vai dar certo. É o máximo que eu consegui fazer, né? Então, a minha insegurança no início da carreira era tão absurda, mas tão... Porque isso é uma... Eu estou me estendendo talvez na resposta aqui, você me corta. Não, segue, tá ótimo. Mas é que assim, eu acho que tem uma coisa muito em comum sobre qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer carreira, que é uma grande responsabilidade. Porra, todo profissional do caralho que eu conheci, não importa qual a área, o cara tinha uma responsabilidade muito grande. E eu vejo isso também nas pessoas que trabalharam comigo, né? Eu consigo enxergar quem vai muito longe por conta do quão responsável o cara é. Isso é muito fundamental. Então, eu tinha uma responsabilidade no início da carreira, que eu tenho até hoje, mas no início, quando eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje, essa responsabilidade ela era muito dolorosa. Então, eu não saía da agência. Eu fiquei muitos anos sem sair da agência. Trabalhava de segunda a segunda, que nem um louco, porque eu demorava muito para fazer as coisas. Então, eu não tinha ainda a condição para poder criar com a velocidade que eu queria, mas já tinha o critério para saber o que era bom, o que era ruim. Então, para chegar no que eu estava exigindo de mim, demorava muito. Então, era muito sofrido. Então, essa responsabilidade, fez eu sofrer que nem um corno no início da profissão, mas, ao mesmo tempo, depois me criou uma baita casca. Então, eu tenho hoje uma rapidez muito grande de trabalhar. Todo mundo comenta isso. Eu até brinco que eu não sou bom, sou rápido. E essa rapidez é fruto da minha insegurança. Porque eu queria tanto ter alguma coisa para eu relaxar que eu fui me forçando a ficar rápido. Mas no fundo é isso. No fundo eu queria ter, pelo menos uma campanha assim que já fosse boa, para eu falar assim, puta, já tem. Bom, beleza. Agora eu vou me divertir e vou soltar a mão para ver se cria uma campanha brilhante, porque a boa eu já tenho. Então, hoje em dia, eu tenho já a segurança de que essa campanha boa vai vir rápido. A campanha boa vem rápido. Agora, se eu vou conseguir chegar no que eu vou ficar feliz demais da conta, aí é outra história. Mas a insegurança eu nunca perdi. Essa segurança que me fez bobo como piloto, ela não me fez bobo nunca como publicitário. Legal. E aproveitando só o gancho, você comentou de campanha boa, campanha brilhante, né? Você tem vários prêmios e tudo.
qual que... Você tem um projeto, um trabalho favorito, que, independentemente de prêmio ou não, né? Mas aquele trabalho que você realmente fala assim, pô, isso aqui tá no meu... Foi o meu melhor de todos os tempos? Cara, tá na minha pasta. Não tenho. Eu tenho assim, por exemplo, porque são várias fases que você tem na carreira, né? Por exemplo, hoje a publicidade ela está muito pulverizada, né? Então você tem muito ponto de contato com o consumidor, tem muita coisa e tal. E você tem muita gente sendo, na minha opinião, mal formada, em que o cara está só preocupado em dar pequenos tirozinhos, né? Então criar pequenos factoides que, fazem sucesso no dia e aí, somou ali a quantidade de like que o cara queria, ele já vai fazer um outro no dia seguinte e tal, para lá. São pequenas coisas muito táticas, não são estratégicas, né? Então, isso tem acontecido muito. Eu, pelo meu lado, eu sou um cara que eu fico muito feliz de ter um bom raciocínio estratégico. Eu acho que todo criativo realmente bom, ele, antes de tudo, é um planejador, né? Ele primeiro pensa o que não pode fazer. Essa é a primeira coisa que você faz. Isso aqui eu não posso fazer porque comunicação é diferenciação. Se está todo mundo fazendo isso aqui eu já sei que eu não vou fazer. E depois pensar no que você vai fazer, tudo isso é muito intelectual, isso é muito pensado. Por isso que eu falo que publicidade, de forma alguma, é arte, porque é muito, muito pensado. E aí, depois que definido o caminho, aí você começa realmente, né, a soltar a imaginação, exercer sua capacidade de abstração, trabalhando o teu inconsciente a serviço do que foi antes pavimentado pela lógica. Então, o que eu tenho mais orgulho são quando no começo da carreira, eu amava, sei lá, o primeiro comercial que eu fiz, eu amava, era um comercial de 15 segundos em cartela, o comercial mais barato do mundo, foi o primeiro comercial que me deixaram fazer, para vender a Insetizam, uma detetizadora do Rio. Então, não tinha dinheiro. Então, eu fiz um comercial que era só letrinha escrita no fundo, letra branca, fundo preto. Então, a Insetizam agradece a preferência e aproveita a oportunidade para homenagear os concorrentes. Ótimas pessoas, incapazes de matar um inseto. 269, Insetizam. Adorava isso. Aí, depois, eu fiz uma outra peça que eu gostei, né? Então, eu tinha no início da carreira, assim, aquele filme, aquela peça, aquele anúncio, aquele outdoor. Tinha um outdoor que eu tinha feito também no comecinho da carreira, pro Dunas Motel, um motel que tinha na Barra da Tijuca, que era uma placa de outdoor que ficava perto dele. Então, assim, convida logo que já está chegando. Dunas Motel. Então, eram peças que eu gostava. À medida que eu fui crescendo e tendo acesso, né, a grandes anunciantes, fazer grandes campanhas, aí eu já comecei a ter mais orgulho de ter participado da história de alguns clientes. Então, tem alguns clientes, alguns anunciantes, que eu não sei se eles reconhecem isso, mas eu não me preocupo. Eu acho até que reconhece, tá? Mas assim, mas não importa se eles reconhecem ou não, assim, eu sei que eu fui importante. Então, assim, eu fui importante para Havaianas pra cacete. Eu fui muito importante para Havaianas. Né? Não tão importante quanto o Marcelo Seppa, que foi o grande cara de ter virado a chave desse anunciante, mas graças ao Marcelo eu fui importante pra cacete para Havaianas, e o Marcelo reconhece isso. Eu fiquei durante 10 anos fazendo a imensa maioria das campanhas de Havaianas, né? Que fizeram muito sucesso, que foram muito legais. Então, isso eu tenho orgulho. Eu tenho um puta orgulho de ter lançado a Oi. O lançamento da Oi foi um negócio muito surpreendente. Muito surpreendente. Os executivos da Oi ficaram ricos, porque eles ganharam bônus, aqueles bônus incalculáveis. Se você bater 6 vezes a sua meta, você vai ganhar tanto. Os caras bateram. Então, esse lançamento foi muito bem sucedido. Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz para o Boticário. Trabalhei muitos anos para o Boticário, fiz coisas muito relevantes para o Boticário. Então, hoje em dia, os meus orgulhos são muito mais de ter participado de história de marcas, né? Agora, é claro, tem uma peça ou outra que acaba você tendo uma certa
um grau de afetividade, às vezes nem pela qualidade intelectual da peça, mas pela importância dela na profissão. A campanha de namorados do Boticário, por exemplo, foi a primeira campanha, né, de uma marca popular, uma marca que se comunica com a massa, de tratar de uma maneira natural, né, os casais do mesmo gênero e tal. E isso foi uma coisa que teve um impacto muito importante na época. Foi muito bom para a marca, foi muito bom para as pessoas, né, para as pessoas discutirem um assunto. E isso é uma coisa muito legal da minha profissão, né? Porque a publicidade ela não pode ser muito inovadora. Você está a serviço de construção de marca. Você tem que ser contemporâneo. Você não pode estar à frente do seu tempo, porque senão ninguém vai te entender. Vai ter meia dúzia de intelectuais da Vila Madalena que vão achar você um gênio, mas não vai vender um cápsula, né? Então você não pode ser inovador, você tem que ser contemporâneo. Então ali, por exemplo, foi um achado para mim, de você encontrar o ponto certo de falar sobre uma coisa importante que as pessoas precisavam discutir, mas de uma maneira popular, simples e tal. Foi muito legal. É muito bacana, né? Porque no início da profissão, tudo que eu achava que eu podia fazer em publicidade era não contribuir com a sustentação de preconceitos já existentes, né? Então, por exemplo, sempre me recusei a botar um nordestino numa profissão muito simples, num filme publicitário, porque isso sempre me irritou. Sempre me irritou. Tem um filme de posto de gasolina, o frentista é nordestino, nunca é a porra do dono do carro, né? Tem um restaurante fino, o garçom que é o nordestino. Então, essas coisas sempre me irritaram, eu sempre recusei fazer. Então, eu achava que isso já era uma maneira de eu ser ético na minha profissão. Mas depois eu descobri que não. Depois eu descobri que, além de não contribuir, né, para sustentar preconceitos, você também pode gerar discussões. Fiz um comercial de Havaianas uma vez, que pela primeira vez no comercial de Havaianas tinha uma mulher falando de sexo por prazer. E ela falando com a avó dela, né? Ela estava almoçando com a avó dela, entrava o Cauã Raymond, e aí a avó falou assim: aquele rapaz da televisão, você devia arrumar um rapaz assim para você. Aí a neta falou assim: pô, vó, famoso, deve ser um saco casar com famoso, né? Aí a velhinha falou assim: mas quem tá falando de casamento, falando de sexo. E isso, por exemplo, foi um erro. Foi não naquele momento em que esse comercial foi feito, não estava ainda pronta a sociedade para poder ver. Então teve muita porrada em cima da marca, muita coisa. E aí a gente criou um comercial muito rapidamente, imediatamente, em que a velhinha ia para a televisão e falou assim: olha, muita gente reclamou do comercial e a gente resolveu tirar ele da televisão. Mas muita gente gostou também. Aí a gente resolveu manter na internet. Então, é uma maneira democrática e tal. Viu como é que eu sou moderninha? Mas muitas pessoas até acharam que isso foi uma estratégia já antecipada. Já era botar um para ter o outro, porque foi tão rápida a resposta. Mas não é verdade. Foi feito de verdade, assim. Mas, enfim, eu acho que isso me dá orgulho, assim, de você poder contribuir, né? Porque comunicação é uma coisa muito poderosa, né? Uma marca falando para milhões e tal. Você tem condição de estimular uma discussão que pode fazer uma certa evolução intelectual, assim, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito legal, muito legal. O contrário também é verdade, né? Tem aberrações em propaganda, né? De sustentar preconceitos, de ser antiético, né? A vender coisa para criança, por exemplo. Enfim, tem uns exemplos muito ruins. Mas é bacana, se você estiver preocupado em fazer o contrário, tem oportunidades. E é muito importante também você estar pronto para ouvir. Estou me estendendo muito na resposta, eu posso continuar um pouquinho? Pode continuar, tá ótimo. Fica à vontade. Não, porque tem duas coisas, por exemplo, que eu acho que vale a pena mencionar. Teve uma vez que eu fiz um comercial baseado, inclusive, na história real de um amigo meu, que o pai estava levando o filho para a escola com um Volkswagen novo, que o posicionamento do carro era esse, que era um carro de família, mas um carro de família do pai jovem, do pai maneiro e tal.
né? E aí fiz o comercial que o pai tá levando o filho para a escola, o pai é um cara bonito, tal, o filho no banco de trás. E aí o filho faz aquela velha coisa típica, né? Pai, não precisa deixar na porta da escola, não deixa aqui mesmo. Aí o pai percebe, porra, o cara tá com vergonha de mim. Aí, antes do filho sair do carro, o pai fala assim, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Você toca guitarra? Aí o filho, não. Você surfa? O filho, não. Você já pegou alguma garota? O filho, não. Porra, bicho, quem tinha que estar com vergonha de alguém que era eu, né? E aí esse comercial fez um puta sucesso, só que eu recebi uma carta de um rapaz falando que esse comercial deixou ele muito magoado, porque lembrou muito o pai dele, que era contra o fato de ser gay e tal. Aí eu tinha um diretor de arte gay na minha equipe e eu chamei ele para ler essa carta comigo e pedi a opinião dele. Falei, pô, tu achou comercial, cara, que escroto e tal? Pô, você não falou nada? Ele falou, não achei nada escroto. Não acho que esse rapaz tá certo, né? Eu acho que pegou ele numa experiência muito pessoal. Aí eu falei, mas como é que a gente podia ter evitado isso? Aí ele falou, em vez de falar, já pegou alguma garota, você podia falar, já pegou alguém? Isso já resolvia. Então, eu estou sempre atento a essas coisas, sabe? Aprender. Por exemplo, uma mudança de uma palavra não ia mudar em nada o comercial. E se ia deixar de ofender um rapaz, para mim já valia a pena a mudança da palavra, né? Porque por causar sofrimento em alguém, por causa de uma propaganda para vender automóvel, vender tênis, vender qualquer coisa, porra, não justifica. Não tem cabimento você ofender alguém para vender alguma coisa. Então, eu estou sempre atento a essas coisas, de como é que eu posso melhorar, dos erros que eu posso cometer. E já teve também situações muito bonitas. Eu fiz um comercial uma vez que eu nunca tinha visto até então, um comercial tratando sobre o tema de adoção. E eu fiz um comercial que uma mãe branca estava preparando a ceia de Natal e a filhinha dela, negra, fala assim, mamãe, eu nasci de você. E a mulher dá uma congelada ali, né? Por que você está falando isso? Não, porque na escola disseram que não. E aí ela falava algo parecido com isso, que era, antes de você aparecer, a mamãe via. Aí vocês me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Se perguntarem se fui eu que botei você no mundo, você diz que não, você diz que foi o contrário, que foi você que me colocou no mundo. Aí a menina sorria, as duas se abraçavam, o comercial terminava. E aí, cara, eu recebi uma chuva de cartas de mães que disseram que, graças a esse comercial, elas conseguiram a resposta que elas precisavam ter no momento que isso chegasse, no momento em que fosse necessário explicar. Cara, isso me deixou tão emocionado, mas tão feliz, sabe? Porra, do cacete, bicho. Você fazer um trabalho de propaganda, você falar que uma mãe descobriu através de um filme de 30 segundos o texto que ela precisava ter na manga, é do caralho, sabe? Então, é isso. Eu acho que a gente tem a chance de fazer umas coisas muito, muito bacanas. E tem, evidentemente, o risco de ofender pessoas e a gente tem que monitorar isso, porque nada é mais importante que pessoas, né? A comunicação, inclusive, ela só existe porque você leva a sério as pessoas. Se você não levar a sério as pessoas, você não precisa se preocupar em ser inteligente, né? Você fazer como uma comunicação inteligente é, sobretudo, um pensamento generoso, porque você parte do princípio que o cara é inteligente para entender uma publicidade inteligente. Então, assim, não subestimar a inteligência do consumidor para mim, uma obrigação de toda marca que quer se manter viva para os próximos anos, sabe? Mas a gente não vive isso, a gente não vive os anunciantes com essa consciência, sabe? De maneira geral. Eu acho que tem muito a ver com propósito, né? Quando você faz uma peça dessa que te traz também, além das questões profissionais, de resultado e tudo mais, também algo pessoal, né, que te acrescenta e tal, você coloca propósito naquilo que você faz.
e mudar a vida das pessoas, ou algum elemento que possa tornar pelo menos a vida de uma pessoa melhor de alguma forma, né? Já é super gratificante. E assim, eu acho, agora assim, tem uma coisa, o Marcelo Serpa, ele falou uma coisa que ele tem razão, que ele fala assim, porra, se todo anunciante quer salvar o mundo, por que o mundo ainda precisa ser salvo? Porque você tem todas as pessoas com poder no planeta querendo salvar o planeta, não é possível que esse planeta ainda continue precisando ser salvo. E aí ele fala o óbvio, ele fala assim, pô, nem toda comunicação, né, que parece ter propósito, de fato a empresa tem. E isso, para mim, é fundamental e é o que vai separar tudo daqui por diante. Que é, cara, se você não concorda com uma coisa, você não precisa defender essa coisa. Você precisa ser absolutamente honesto com o que você imagina e você vai encontrar ressonância do outro lado. De todo jeito, até mesmo se a marca for escrota, vai encontrar ressonância do outro lado, né? Veja quem é o nosso presidente. Então, você vai ter sempre, não importa o que você pensa, você vai ter pessoas pensando como você. Então, você tem que ser honesto, cara. Você tem que ser muito honesto. Então, se você tem propósitos sérios, honestos e realmente preocupados, você está realmente preocupado em fazer uma mudança para o mundo, genial, comunique isso. Agora, se você não tem, não faça, não comunique. Seja absolutamente honesto com o que sua marca é de verdade. Isso eu acho que é muito importante. Muito importante. Até porque o consumidor não é burro, né, cara? Ele acaba descobrindo a verdade uma hora vem à tona, não tem jeito. Acho que foi Aristóteles que dizia que a sua missão é chegar na sua própria excelência. Então, não é medido por ninguém, é medido por você mesmo. Assim, você conseguir ser o melhor do que você pode ser, sabe? Eu acho isso formidável, porque... Cara, isso é uma coisa, inclusive, que serve para qualquer profissão, sabe? Tem gente que fica se medindo muito pelo trabalho do outro lá e tal, e quem fica preocupado muito com o outro perde tempo de poder fazer outras coisas. Então, você tem que tentar fazer o melhor do que você pode ser, e o melhor que você pode ser tem a ver com você estar tendo a sorte de trabalhar com o que você gosta, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que procurar muito, trabalhar com o que gosta, porque senão fica insuportável. Pô, imagina, você se dedicar 12 horas por dia, às vezes mais, fazendo uma coisa que você não suporta, puta, não dá, entendeu? Você falou várias vezes sobre o início da carreira, né? Enfim, quais as diferenças que você enxerga da sua geração para a nova geração que está chegando no mercado de trabalho? Cara, eu sou um cara muito sortudo. Por quê? Porque, assim, eu não tenho uma história bonita para contar, sabe? De alguém que, porra, era muito humilde, conseguiu chegar longe, tá? Não tenho essa história para contar. Por quê? Porque eu tinha cultura em casa. Meu pai era um jornalista, minha mãe, porra, foi formada no Colégio Sion, falava francês em casa e tal. Meu irmão era apaixonado por música clássica, que o pessoal chama de música erudita, que eu acho até engraçado esse nome. Então, assim, tinha muita cultura em casa. Então, eu não sou a história de um pobre que deu certo. Não. Mas eu era muito pobre. Porque, assim, logo depois que eu nasci, meu pai quebrou e tal. Tem até uma história engraçada, que a minha mãe, a gente foi visitar uma tia num conjunto habitacional no subúrbio do Rio, chamado Del Castilho. E aí, é um lugar muito simples e tal. Na época, hoje em dia nem tanto, hoje em dia nada, comparado com o que era. Antigamente era um lugar muito perigoso. E aí, quando a gente foi lá visitar essa minha tia, minha mãe falou assim, porra, não morava aqui nem amarrada. E 3 meses depois a gente está se mudando para lá. E eu me lembro dos meus irmãos olhando para minha mãe e falando assim, que boca, hein, Mary? E isso me marcou muito. Meus irmãos putos com a minha mãe e a minha mãe rindo. Eu achei muito engraçado. Que foi meses depois dela falar assim, porra, não morava aqui nem amarrado. E a gente morou lá muito tempo. E porra, tem
grandes amigos até hoje e tal, e hoje em dia, graças a Deus, é um lugar muito mais tranquilo do que foi na nossa época, é um lugar muito perigoso mesmo. E aí, ou seja, eu não tinha dinheiro. Quando eu consegui esse estágio numa entrevista, num papo. O diretor de criação foi com a minha cara e me botou na agência. Aí você vê, hoje em dia as pessoas querem contratar criativos, por exemplo, que nunca trabalharam em publicidade, através de uma pasta de portfólio. Ou seja, o cara que nunca trabalhou, ele é obrigado a ter uma pasta de portfólio. Eu acho isso uma bizarrice. Aí, o que acontece? A faculdade permite que o cara tenha uma pasta de portfólio? Não permite. Até porque a faculdade tem coisas mais relevantes para ensinar para um jovem do que técnicas de criação, né? A faculdade tem sociologia, tem filosofia, tem antropologia, coisas que vão ser muito mais úteis para a carreira do criativo do que como se faz um título. Então, a faculdade não permite. Então, o cara precisa, para ter um portfólio, além da faculdade, fazer um cursinho de portfólio, que custa caro. Então, você simplesmente, cara, você impossibilita alguém pobre entrar numa agência de propaganda para ser criativo. Você impossibilita, né? É por isso que só tem branco em criação de propaganda. Agora, né, tá tendo, felizmente, uma preocupação das agências serem mais inclusivas, de estarem mais preocupadas com essa questão. Mas estão tentando resolver sem cuidar da base. É assim, tinha que discutir o critério para o cara iniciar na agência. Isso não está sendo discutido. Isso tinha que acontecer. Então, eu dei muita sorte de ter entrado em propaganda sem saber que precisava ter uma pasta. Eu nem sabia que precisava ter uma pasta. E eu não tinha. Só que, um ano depois, eu tinha uma pasta melhor que todo mundo que tinha uma pasta antes de entrar junto comigo. Né? Porque eu não saía da agência que eu estava trabalhando que nem um louco, porque eu queria muito aquilo. Então, desculpa, qual foi a pergunta exatamente que você fez? Eu me perdi aqui nas lembranças, cara, desculpa. As diferenças entre a sua geração e a nova geração de publicidade. Então eu acho que eu dei muita sorte. Eu não tive nem o início igual ao da minha geração. Eu já tive um início muito diferente porque eu consegui entrar numa agência simplesmente por conta de uma entrevista. Hoje, a gente tem ainda esse vício equivocado de exigir portfólio para o cara entrar numa agência. Eu, por exemplo, eu contratei um cara na UMAP que eu vi a pasta dele e tinha uma pasta bem ruim, uma pasta banal. Só que eu adorei o cara. Bateu uma intuição que falei, esse cara é tão legal. E eu quis, mesmo depois da pasta dele ruim, queria conversar mais com ele, queria bater mais papo com ele. E aí, depois de muito tempo, ele é um cara muito simples. Simples que eu digo humilde, né? Aí falou, eu também escrevo poesia e tal. Aí eu fui descobrir, quando ele começou a me mostrar, que o cara estava fazendo um trabalho de poesia na internet, que ele já tinha uma legião gigantesca de fãs. E o trabalho de poesia dele, diferente do portfólio dele, era muito bom. Muito bom. E aí eu contratei ele por causa da poesia. Um ano depois, esse cara era um monstro. Aí ganhou Young Creatives e tal, foi para a França. Hoje em dia está trabalhando na Widen Kent, que é o Bruno Pereira, que é um puta de um redator. Eu contratei ele por causa da poesia do cara. Então, assim, acho que essa geração ainda está captando os profissionais de criação da maneira equivocada. Acho que tem uma turma sendo mal formada por conta dessa obrigação de fazer algo rápido, de fazer algo tático. Então, o cara entra na agência e nego entope o cara desse tipo de coisa, cara, cria um negócio para amanhã aparecer no jornal, para sair no Fantástico, cria um factoide, né? Então, tem uma turma aí que você vai ver o portfólio da galera hoje, o cara tem uma sucessão de ideias de factoides. O que permite você avaliar o seu potencial criativo, sem dúvida, mas que não permite você avaliar a capacidade crítica dele de pensar de maneira estratégica, que é
a coisa mais importante para uma marca, entendeu? É isso que as pessoas não estão entendendo. Elas estão achando que é uma corrida de 100 metros rasos agora, sabe? Tá todo mundo achando que tem que matar um leão por dia, que é 100 metros rasos, que é, puta, eu quero aparecer, eu mesmo que eu gere polêmica, eu quero que as pessoas falem sobre mim. Porra, e você não está construindo um negócio com o mesmo discurso sempre, com um negócio relevante e que tenha massa crítica, sabe? Aí você pega a Nike, por exemplo. Porra, a Nike é um dos maiores anunciantes do mundo, e é um dos maiores anunciantes do mundo há 30 anos, né? Pelo menos 20, e os caras com uma puta de uma coerência, fazendo comunicação brilhante, com opinião, entendeu? Se quiser pegar, botar meu tênis no lixo, botar fogo no meu tênis, botar na internet, beleza. Mas quem gosta de mim tem que gostar muito, porque eu vou ser fiel às minhas crenças. Porra, a Nike é um puta de um exemplo dá para fazer um estudo de comunicação com a história da Nike. Um puta do anunciante, sabe? E não é um criador de factoide, porra, é um criador de história. É um criador de história. Porque o que as pessoas ficam as pessoas têm sempre uma necessidade muito grande de tentarem serem cool, de tentarem ser inovadoras, e elas acabam esquecendo do básico, que é o seguinte: surgiu um monte de ferramenta nova para falar com o consumidor, surgiu. Só que o consumidor é o que é mais importante. E as coisas que são relevantes para o consumidor são as mesmas. Continua sendo relevante para o consumidor o amor dele, a relação amorosa dele com a família, a relação amorosa dele com o seu companheiro, a sua companheira, né? O filho ainda é a coisa mais importante que alguém tem na vida. Então, as coisas importantes para as pessoas, e as pessoas, sim, são o que é de mais importante, não mudou muito, gente. Não mudou muito. Então, assim, a maneira como você vai chegar a ela mudou. Sim, tem muito mais recurso. Legal. Mas o que é relevante para essas pessoas não mudou. Então não precisa ficar fazendo mágica. Você precisa emocionar o cara. E aí é simples, cara. Aí é simples. Quando você tem uma comunicação que faz o cara se sentir muito inteligente, você tem uma comunicação boa. Se tem uma comunicação que faz o cara rir pra caralho, você tem uma comunicação boa. Se tem uma comunicação que faz o cara se emocionar pra caramba, você tem uma comunicação boa. É só isso. É 3 coisas que você pode fazer para o consumidor, é isso. É fazer ele se sentir inteligente quando você faz uma sugestão muito inteligente e ele ri. Quando você faz alguma coisa de uma maneira muito histriônica, mas que não dá para o cara esquecer, ele vai rir e vai contar para 10 pessoas aquilo que ele viu. Ou quando você toca o coração dele. É muito simples. Essas coisas que são fundamentais há muito tempo, não mudaram. Então você não precisa ficar fazendo... eu costumo dizer que o Einstein, que era um grande cientista, ele falava que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E a gente agora, que é da indústria, né, da imaginação, está negando isso para dizer o contrário. O conhecimento é mais importante, a matemática é mais importante, a métrica é mais importante. Não adianta você ter uma coisa genial para jogar a mensagem para cada consumidor. Se a tua mensagem for uma merda, não há milagre. Sabe? Não é uma coisa de, eu quero falar com o maior número de pessoas possíveis. Não, e o que você vai falar não é importante? O conteúdo está sendo desprezado de um jeito que é patético. Muito também porque o cara quer dar uma satisfação para o chefe, né? Porque... e aí, como é que está indo como é que estão indo as coisas? Olha... Com essa verba aqui, eu consegui impactar não sei quantas pessoas, converteu isso, parará. Ele fica jogando a conversa por uma coisa de quem tem provas, entendeu? Agora, a coisa mais valiosa para uma empresa é a marca dela. E você não constrói marca com esse pensamento imediatista e pulverizado. Não constrói, não faz. Você não faz. Você precisa de massa crítica, você precisa de muita gente entendendo quem você é, sabe? Então eu acho que tem uma geração que não é culpada disso, tá? Ela é vítima, porque quando ela entra na agência, o que o nego faz? O nego pega os caras que são mais clientes, né? Para pensar de maneira
pega a garotada e bota para ficar mesmo criando factoide. E aí o cara começa a criar um, criar outro, criar uma porção e ele fica achando que a vida é essa. E o cara é incapaz de criar um conceito, porra. O cara não sabe escrever o que a empresa é. Então a gente está tendo uma formação torta. Eu acho que esse papo que está rolando aí de não vamos mais trabalhar em agência, agora é tudo home office, eu acho uma pena se acontecer de fato, porque eu aprendi muito mesmo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, através do convívio diário com pessoas mais inteligentes do que eu, né? Então, trabalhava na do Brasil com o Astro Oliveto, com o Rio Branquinho, com o Guime, com o Meneghini, os caras inteligentíssimos, sabe? Aí trabalhei na UMAP com o Marcelo Serpa, com o Luiz Sanches. Então, essas pessoas que estavam ali do meu lado, né, Bruno Próspero e tal, essas pessoas, elas é ruim de citar nome, porque você começa a não citar todos e depois que a gente chateado com você. Mas, assim, tinha muita gente inteligentíssima, sabe? A Sofia. Então, assim, você ficar perto dessas pessoas, sentir uma inveja do trabalho que elas estão fazendo. O que sai de uma agência de propaganda? Tudo que é feito? Não, só é uma parte. Tem uma puta parte bacana que não sai. Se você está na agência, você está vendo também o que está saindo da impressora e que não está indo para a rua. Se você não está na agência, você não está vendo. Se você estiver só em casa, você vai estar limitado a falar com o teu chefe sobre o seu próprio trabalho sem ver o do colega. Então, assim, eu acho que se isso acontecer, vem aí um dano para um médio prazo grande da capacidade dos profissionais, porque privar eles dessa convivência diária eu acho uma tristeza. E eu acho isso, eu acho que tem uma preocupação muito grande de fazer sucesso fugaz, assim, e uma pouca preocupação com raciocínio estratégico, que para mim é a coisa mais valiosa de ter, um jeito de seguir aquilo com sempre a mesma coisa, sabe? Como repetir mesmo, assim, ter uma como as pessoas são, né, cara? Você é um jeito, você vai ser esse jeito o tempo todo. E não precisa mudar, né? Ter respeito à tua história, às tuas crenças. Eu acho isso muito importante. A gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui no Polaris, que é, a gente tem um deck de cartas, a gente sorteia uma com perguntas aleatórias e aí a gente pergunta para o entrevistado. Podemos brincar? Pode, claro. Então vamos lá, vou sortear uma aqui. Qual foi o maior mico da sua vida? Maior mico? Porra, bicho. Pergunta difícil, porque foram muitos. Momento mais embaraçoso. Então, é difícil porque foram muitos. Eu tenho muito orgulho disso. Tive vários momentos extremamente embaraçosos, cara. Puta, tinha cada um. Eu lembrei de um mico pequeno aqui, mas foi engraçado. Eu, uma vez, estava numa apresentação grande, era a primeira apresentação para um cliente novo. Eu tinha 23 anos, era diretor de criação da oficina de marketing, uma agência de uma planejadora importante do Rio de Janeiro chamada Nádia Rebouças. E eu estava fazendo uma apresentação inicial, né, primeira grande campanha para um cliente novo, e não estava indo bem, não. Eu apresentei vários filmes na minha cabeça muito divertidos e a plateia ali impassível. Aí depois apresentei uma porção de anúncios, também com títulos muito engraçados e tal, nada, nenhuma expressão, nenhum sorriso. Aí apresentei outdoor, spot, tudo tinha muito humor e nada estava fazendo os espectadores ali sorrirem, o que é muito ruim para quem está apresentando, né? Aí no final da apresentação, eu já desmotivado, imaginando que a campanha, né, era um fracasso retumbante. E aí, desanimadamente, peguei uma das últimas peças da campanha, que era aqueles pirulitos de rua. Que é na esquina da rua, tem ali o nome de uma rua, o nome da outra, e tem uma mídia em cima que praticamente é só a logomarca.
E é justamente nessa peça que não tinha nada demais, a plateia veio abaixo, começou a rir pra caramba, e eu não entendendo nada, até que eu olho e eu vejo o nome das ruas que foram criadas pelo diretor de arte que trabalhava comigo, chamado Luiz de França. E aí era a Rua Tipaço Pinto, esquina Cotimelo Rego. E aí foi a única coisa que tinha feito a galera da reunião rir, e aí eu entendi depois o motivo. O França hoje se chama Zod e é um DJ que toca música popular brasileira, um cara muito interessante, e desde aquela época ele era um menino, sempre foi menino, hoje está com mais de 50 anos e continua um menino. Foi uma boa recordação essa. Cara, tem cada história. A publicidade já foi mais divertida, né? Mas a propaganda foi muito divertida. Pô, tem cada história, cara. Pô, tem um publicitário lá no Rio, chamado Lula Vieira, que ele escreveu um livro sobre histórias, né, divertidas de agência. Tem cada coisa tão absurda. Teve um cara um cliente que morreu, e era um cliente gringo. E aí mandaram o diretor da conta ir para a França, lá, para poder ir pro enterro do cara. E o cara chegou muito mais cedo no velório, e não tinha ninguém. E ele falou, pô, tá escuro aqui o cacete, precisa acender essa luz aqui. Ele começou a procurar a luz, aí viu uma alavanca assim na parede, e achou, falou, pô, não tem outra coisa, deve ser isso aqui. Quando ele baixou a alavanca, acendeu a luz, começou a tocar uma puta música, e o caixão desceu e começou a incendiar. O cara queimou o cliente, só tendo ele como testemunha. Imagina você sair de uma situação dessa, cara. É inacreditável, né, cara? É aquela situação, você fala assim, Deus, faz eu desaparecer, né, cara? Faz eu desaparecer. Nossa. Desculpa, gente, um ataque isso aqui. É bizarro, cara. Bizarro. Porra, teve uma vez, eu, garoto, trabalhava numa agência muito deprimente, a agência ficava no centro da cidade, fazia um monte de coisa de mercado publicitário. Era tão pobre assim o lugar que no andar de baixo ficava um puteiro de quinta categoria, assim, sabe? E aí você ia fumar na janela, né? Você fumava na agência ainda. E aí você via as moças cansadas ali, descansando do trabalho delas, tristes. Pô, dá vontade de se jogar pela janela, cara. Era muito triste esse lugar. Puta, acabei interrompendo o que eu ia falar, mas essa história vale a pena contar. Que era um publicitário que foi um cliente lá chamar ele para uma concorrência. Numa época em que a concorrência era uma coisa que estava surgindo ainda, não tinha esse hábito. E aí... Ou então tinha, porque isso aí já vem de muito tempo, tá? Mas o cara não gostava de participar. E aí ele falou assim, você pode me acompanhar um instantinho? Aí o cara, claro, tal. E aí ele levou o cliente para um prostíbulo. Aí ele falou, pô, que você tá maluco? Você tá me trazendo aqui? Você não, faz o seguinte. Você faz o seguinte, você transa com 3 moças, vê que você gosta mais e paga só elas. Aí o cara, pô, você tá louco? Não posso fazer isso, né? Não vou aceitar isso. Eu falei assim, pois é. Elas não vão aceitar isso, por que você acha que eu vou aceitar, cara? Não tem cabimento, não. E depois foi embora, deixou o cara lá. E essa história ficou famosíssima. Ficou famosíssima. Eu conheci um cara chamado Ed McCabe, que é um dos maiores redatores da história da propaganda mundial de todos os tempos. Esse cara ele é um gênio, é um dos responsáveis pela construção da marca Volvo, né? Todo mundo fala, Volvo é o carro mais seguro do mundo. Quem criou isso foi ele criou várias outras coisas, é um cara estupendo. Ele, por exemplo, fez um anúncio que a Volvo foi o primeiro carro a ter limpador de vidro traseiro, e aí ele fez um anúncio que era a foto do carro e o título era o seguinte: a Volvo descobriu, também chove no vidro de trás. Então, olha que genial, cara. O cara está anunciando uma inovação rindo de si mesmo.
né? É de uma inteligência absurda. E esse cara, o trabalho dele, cara, é todo assim, é todo... Para ter uma ideia, teve uma exposição no MoMA, em Nova York, chamada Strong Words, só com o trabalho de publicidade dele exposto como arte. Então, o nível de inteligência desse sujeito. Ele fez um voo comigo no Rio, inclusive, uma história boa. Ele fez um voo comigo no Rio e eu levei ele para sobrevoar o Cristo. E aí eu decidi deixar ele bem pertinho do rosto do Cristo, assim. E aí, quando chegou perto, eu fiz uma curva de grande inclinação, assim, botei a asa para baixo mesmo, quase em faca, e puxei o manche para poder contornar a cabeça do Cristo, deixando ele colado, assim, né? E aí, quando eu joguei a asa para baixo, ele levou um susto e falou, Jesus Christ! Eu falei, exactly! Ele me olhou. Aí depois começou aí. Esse cara era engraçadíssimo. Muito bom. Rinaldo, a gente costuma terminar o papo com 2 recomendações. Um livro e um filme. Um livro e um filme. Cara, eu tenho tido, pegando todo o meu tempo disponível hoje, para escrever o meu livro de avião, né? Uhum. Então, eu estou lendo só coisa muito ligada à aviação. Então, se eu for indicar os livros que eu estou lendo aqui, ninguém vai achar muito bom. Agora, eu vou ser um pouco cabotino e assim, o Washington Oliveto costuma dizer que o homem que sabe escrever da minha família é meu irmão. Ele fala isso para me sacanear. E o meu irmão, ele é escritor e ele escreve de ficção, né? Ficção, mas não necessariamente ficção científica. Mas o último livro dele é de ficção científica e realmente eu acho ele muito bom. E eu acho ele muito oportuno para esse mundo que a gente está vivendo, de rede social, de inteligência artificial. Eu acho um livro muito legal. Então eu indico Pantocrator, do Ricardo Labuto Gondim. Eu acho esse livro extraordinário e é a minha recomendação de livro. Tem mais alguma outra coisa que eu tinha que recomendar ou só livro? Um filme? E filme. Filme. Puta, filme. Eu tenho visto tanto filme antigo, não sei porquê. Eu tô nessa de ver filme antigo. Aliás, eu comentei outro dia, tem um filme do Orson Welles que começa com um avião vazio. E aí vem o locutor e fala que esse avião apareceu vazio, sobrevoando a costa da Espanha, e a investigação que isso gerou acabou derrubando pelo menos um governo europeu, revelando um assassinato e explicando por que esse avião estava no céu completamente vazio. Ou seja, em 30 segundos de filme, o roteirista ele impossibilita de você sair da cadeira até acabar o filme, porque senão você não vai descobrir porque aquele avião estava voando sozinho. É genial, né? É do Orson Welles. Que fantástico. Não estou lembrando o nome desse filme. Puta, que mais? A gente procura aqui. Esse filme é muito extraordinário. Cidadão Kane também, eu vi há pouco tempo. Já vi... eu adoro filme de máfia, né? Então, assim, porra, Poderoso Chefão. Puta, já vi 50 mil vezes. Adoro filme de máfia. Adoro filme de aviação, evidentemente. Aliás, vou recomendar um filme de aviação que todo mundo vai gostar, mesmo quem não gosta de avião. É um filme que não é muito fácil de achar, não. É chamado Memphis Belle, Fortaleza Aviadora. Esse filme conta a história do primeiro grupo, do primeiro avião que cumpriu todas as missões da Segunda Guerra e, portanto, a equipe dele pôde voltar para casa.
Então, esse filme é sensacional, é muito sensível, muito humano, é bem dirigido pra cacete, é um puta do roteiro. Não precisa gostar de avião para ver esse filme. Então, é um filme diferente para indicar. Memphis Belle, Fortaleza Voadora. É lindo esse filme. Tem que tomar cuidado porque, como esse filme fez muito sucesso, tem gente que fica copiando o nome para poder fazer documentário sobre o avião. Uhum. Mas não, tem que ser Memphis Belle, Fortaleza Voadora, não documentário, o filme mesmo. É o Menino dos Goonies lá, se eu não me engano. Esse filme. É isso mesmo. É isso mesmo. E, exatamente. Puta filme, cara. Lindo, lindo, lindo filme. Lindo filme. Rinaldo, excelente. Obrigadão pelo papo. Foi muito, primeiro, divertido, enriquecedor, foi uma aula e a gente ficou muito feliz de ter. Pô, gente, obrigado. Mas você sabe que é engraçado, que é casa de ferreiros pelo de pau, né? Eu trabalho em comunicação, mas sempre que eu vou falar de mim mesmo, sempre que termina, eu fico com uma certa frustração de que eu não fui bem, que eu falei demais, que sei lá. Eu nunca gosto muito. Espero que vocês estejam sendo honestos. Não, muito bom mesmo. Não, estamos entre publicitários e a gente se sente da mesma forma também. Tá bom. Bom, eu vou pedir para minha mulher, que minha mulher tem uma memória maravilhosa para as coisas que eu faço de errado. Então eu vou é maravilhosa. Eu vou consultar ela e, tendo uma história bacana, eu mando para vocês por WhatsApp. Excelente. Obrigado pela disponibilidade mesmo, Rinaldo, pelo prestígio. Foi um prazer enorme, viu? E quando a gente for publicar, a gente te manda o link. E aí, se você gostar, você ajuda a divulgar. Por favor, mandem sim. Obrigadão, gente. Obrigado. Valeu. Tanto pelo convite quanto pelo papo. Tá? Excelente. Obrigado a você. Abração. Valeu. Abração. Um abração.